Porque não queria ser estuprada, essa garota enfiou uma batata na parte inferior do corpo. Se a batata brotar, ela terá que cortá-la. Gradualmente sua parte inferior do corpo começou a cheirar mal, até o cachorro a seguiu. A razão pela qual Fausta fez isso foi porque sua mãe foi estuprada por um soldado estrangeiro quando ela era jovem. Em sua aldeia, as mulheres que são estupradas contraem uma doença estranha, que as pessoas chamam de leite amargo. Gradualmente, ela ficou doente e teve uma hemorragia nasal, depois desmaiou. Depois que ela foi levada para o hospital, o médico percebeu que se as batatas não fossem removidas, seu estado pioraria. Mas Fausta não queria isso, porque achava que a batata a protegeria. O médico falou com o tio dela, mas o tio não acreditou nas palavras dele. Ele disse que porque Fausta bebeu o leite amargo de sua mãe, ela adoeceu. Dos anos 80, o governo usou métodos cruéis para controlar os aldeões. Naquela época, as mulheres eram estupradas brutalmente, depois contraíram uma doença estranha, que foi transmitida aos filhos pelo leite. Ao ouvir isso, o médico ficou chocado e sentiu que a história não tinha sentido. Ele sentiu que esta era uma história completamente absurda, então repetidamente deixou o tio de Fausta saber da gravidade do problema se Fausta não aceitasse o tratamento. Ignorando os conselhos do médico, Fausta deixou o hospital. Mesmo se ela tivesse uma infecção, ela não se importava. O fato de sua mãe ter sido estuprada se tornou um fantasma psicológico em seu coração. Ela tinha até medo dos homens, apenas estar em contato próximo a deixaria desconfortável. Ao voltar para casa, sua mãe, deitada na cama, quis ouvir Fausta cantar. Então Fausta deitou-se ao lado dela e cantou. Inesperadamente, em seu canto, sua mãe faleceu. Depois, o tio pegou uma pá e cavou um buraco. Por causa de sua pobreza, ele só poderia enterrá-la aqui. Ao ouvir o barulho, Fausta o impediu, ela quis enterrar sua mãe na cidade natal. Diante de suas intenções, o tio não a impediu. Mas se ela quiser trazer o corpo de sua mãe de volta para sua cidade natal, vai precisar de muito dinheiro. Obviamente Fausta não podia arcar com essa despesa. Por isso Fausta teve que pensar em maneiras de ganhar muito dinheiro. Fausta foi a uma loja de caixões. Assim que entrou, foi atraída por um caixão pintado com um pôr do sol na praia. A vendedora disse que era o modelo mais vendido. Obviamente o preço também é mais alto que outros caixões. Quando soube do preço, Fausta lamentou, era pobre demais para comprar um belo caixão para a mãe. Fausta olhou tristemente para a pintura no caixão e chorou silenciosamente. Durante este tempo, ela só poderia envolver temporariamente sua mãe em uma mortalha. A tia de Fausta recomendou-lhe um emprego na cidade, mas Fausta hesitou porque desde criança, nunca tinha saído de casa. Mas Fausta sabia que não podia mais hesitar, precisava ir à cidade para encontrar trabalho. Ela queria trazer sua mãe para casa o mais rápido possível. Para evitar ser estuprada, Fausta colocou uma batata no seu corpo. Depois de um tempo, teve que cortar os brotos da batata. No dia seguinte, Fausta foi para a cidade com sua tia. Ela ficou tensa, tentando evitar os homens na rua. Como era sua primeira vez na cidade, ela estava com medo no caminho. A tia percebeu seu medo, mas não disse nada. Depois elas chegaram a uma casa rica, a porta se abriu, Fausta entrou, mas logo percebeu que sua tia havia saído. Vendo a porta fechar lentamente, ela congelou no lugar. Mas pelo bem de sua mãe, ela tentou resistir. Ela olhou cautelosamente ao seu redor com medo de encontrar algo ruim. Obviamente nada de ruim vai acontecer, é só que ela está estressada. Entrando na casa, a governanta rapidamente a verificou. Depois ela deu a Fausta uma roupa de empregada e a levou para seu quarto futuro. A governanta mandou-a mudar de roupa. Fausta não tirou a própria roupa, mas vestiu-a com roupa de empregada. Para se acostumar com o novo ambiente, ela deu um passeio. Neste momento, ouviu um barulho. Ela seguiu o som e abriu lentamente a porta. Descobriu que uma mulher estava pendurando os quadros na parede. Ao ver Fausta, a mulher entrega-lhe a furadeira. Fausta percebeu que esta mulher era sua nova dona. Mas logo ela descobriu que tinha um sangramento nasal. Ela cobriu o nariz e correu para fora. Fausta lavou o nariz, cantarolando uma canção para se confortar. Na verdade, essa batata começou a impactar sua saúde, mas ela realmente não quis tirá-la de seu corpo. Aida ficou surpresa. Ela observou Fausta, vendo que estava tudo bem, fechou a porta e saiu. Fausta voltou para seu quarto. Ela sabia que a batata tinha brotado, suspirou, pegou a tesoura e cortou os brotos. Depois ela saiu do quarto. Vendo que o jardineiro havia voltado, ela abriu a porta para ele. No dia seguinte, Fausta descobriu um piano no meio do jardim. Parecia que alguém o jogou aqui. Ela olhou para o piano, ainda sem entender o que havia acontecido. Quando Fausta trouxe o chá para Aida, ela soube que Aida era uma musicista. Recentemente, um show estava chegando, mas Aida não conseguia mais fazer boas músicas. Num acesso de raiva, ela jogou o piano no jardim. Mas ela se lembrou de que alguns dias antes, quando Fausta lavava o nariz, ela havia cantado uma música. Então, Aida negociou com Fausta, queria cooperar.
Coincidentemente, Fausta precisa urgentemente de dinheiro. Aida a encoraja a completar a canção para ela, oferecendo um colar de pérolas em troca. Este é um acordo ganha-ganha para ambos os lados. Ao ouvir esse pedido, Fausta hesitou. Depois, Aida saiu. Gradualmente, a batata no seu corpo começou a exalar um odor desagradável. O cachorro seguiu Fausta, cheirou loucamente. Onde quer que ela fosse, o cachorro a seguia, o que irritou Fausta. Para evitar a perseguição, ela jogou um pombo morto nele. No dia de folga, ela voltou para casa para visitar sua mãe e descobrir que o cabelo dela estava caindo. Olhando para os cabelos ao vento, ela entendeu que isso não poderia mais ser adiado. Então, no dia seguinte, ela concordou com o pedido da Aida. Isso deixou Aida muito satisfeita. Cada vez que Fausta cantava uma música, ela ganhava uma pérola. A cada dia que passava, ela ganhava mais e mais pérolas. Um dia, Fausta quis ir para casa para visitar sua mãe, mas não se atreveu a ir sozinha. Querendo ajudar Fausta, o jardineiro decidiu levá-la para casa. Então eles percorreram um longo caminho. Embora ainda fosse um longo caminho até a casa, ela disse-lhe que não a seguisse e fugiu. O jardineiro não entendeu, mas também não disse nada. Fausta ficou ao longe e viu o jardineiro sair, e quando ela virou a cabeça, uma visão a sobressaltou. Ela viu o tio cavando uma cova no quintal, e antes disso, ele havia concordado em não enterrar a mãe de Fausta aqui. Fausta, assustada, correu para o quintal. Quando a viu, o tio não disse nada. Fausta caminhou devagar até a cova, com o coração batendo forte. Felizmente era só um buraco que o tio cavou para as crianças brincarem. No dia seguinte, ela voltou ao trabalho. Ao ver o jardineiro, ela não estava tão assustada quanto antes. Ela foi capaz de andar ao lado dele e falar algumas palavras. Mas quando ele quis dar doces a ela, ela começou a ficar com medo. Ela tentou ficar calma, então hesitantemente estendeu a mão. Ao ver os doces cair, Fausta não disse nada e saiu correndo. Parece que Fausta vai precisar de muito tempo para sair do medo. Para levar a mãe de volta à sua cidade natal, Fausta cantou cada vez mais. O número de pérolas também aumentou. No show, Aida recuperou sua reputação, recebendo muitos elogios. No carro, Aida e o motorista conversavam alegremente. Fausta também estava feliz pensando na remuneração que Aida lhe pagaria depois do trabalho duro. Muitas pessoas ligaram para parabenizar Aida pela performance bem-sucedida e depois que ela desligou o telefone, Fausta também comentou sobre a recepção positiva que a música havia recebido. Ao ouvir isso, Aida temia que Fausta dissesse algo que deixasse o motorista saber que Aida não era compositora. Simples assim, ela quebrou sua promessa a Fausta. Ela não quis dar a Fausta as pérolas, expulsou ela do carro. Fausta ficou chocada. Sem aquelas pérolas, ela não poderia levar o corpo da mãe para sua cidade natal. Depois que ela voltou para casa, seu tio soube disso. Na noite seguinte ao casamento de sua prima, ele entrou em seu quarto e a assustou. Ele implorou que ela viva sua vida e não perca seus dias em um estado de medo sem fim, como sua mãe. Ao correr pelo caminho, Fausta percebeu que não podia viver assim. Ela chegou diretamente para a casa de Aida. Entrando na sala, Fausta pegou cada pérola que pertencia a ela. Por causa de sua mãe, ela se tornou mais corajosa. Mas neste ponto, seu corpo não aguentava mais, ela desmaiou. Felizmente, o jardineiro a viu e a salvou. Ela chorou e falou com dor: "Me ajude a tirar isso do meu corpo." O jardineiro carregou-a nas costas e levou-a ao hospital. Graças à ajuda do médico, a batata dentro de seu corpo foi retirada. Seu tio sentou-se ao lado para cuidar dela. Fausta acordou, abriu a mão e mostrou-lhe as pérolas. Finalmente, Fausta foi capaz de trazer sua mãe para casa. Mas no meio do caminho, ela disse a todos para pararem o carro. À sua frente estava o grande mar. Depois de pensar, Fausta decidiu enterrar sua mãe aqui. Talvez se ela não voltar para aquele lugar triste, ela possa descansar em paz. Quanto a Fausta, ela seguirá com sua vida deixando seus medos para trás. A Teta Assustada é um filme de 2009 da diretora peruana Cláudia Llosa e coproduzido pelo Peru e Espanha. O filme é estrelado por Magali Solier e aborda os medos das mulheres abusadas durante a história recente do Peru. Ganhou o Urso de Ouro de 2009 e o Prêmio FIPRESI no Festival Internacional de Cinema de Berlim, bem como o prêmio de melhor filme no 24º Festival Internacional de Cine de Guadalajara, no México. Foi indicado ao 82º Oscar de melhor filme estrangeiro, tornando-se o primeiro filme peruano a ser indicado ao prêmio.